Será que a história que nos contaram sobre a expansão do cristianismo está incompleta? Porque durante séculos repetimos a mesma explicação: gregos, romanos e judeus. Mas e se uma peça fundamental desse quebra-cabeça tiver sido silenciosamente deixada de lado? E se aquilo que realmente sustentou a fé cristã no início não foi o que você aprendeu? A versão tradicional parece sólida, faz sentido. Mas existe um detalhe que começa pequeno e depois se torna impossível de ignorar. Porque quando você olha mais de perto para como o cristianismo realmente se espalhou, uma pergunta surge, e ela muda tudo. Quem de fato sustentou essa fé no cotidiano quando não havia templos, estruturas ou poder institucional? E é essa pergunta que vamos responder. Costuma-se afirmar que 3 forças tornaram possível a expansão do cristianismo: os gregos, com sua língua universal, os romanos, com suas estradas e estabilidade política, e os judeus, com o monoteísmo e a expectativa messiânica. E isso está correto. O Novo Testamento foi escrito em grego, as estradas romanas conectavam cidades inteiras, e o judaísmo forneceu a base teológica da fé cristã. Mas aqui está o ponto. Essa explicação descreve o cenário, ela não explica o movimento. Porque uma estrada não cria convicção, uma língua não gera transformação. Então a pergunta permanece: o que fez essa mensagem realmente se enraizar nas pessoas? E é aqui que o problema começa a aparecer. Quando olhamos para a diáspora judaica, vemos algo impressionante. Comunidades espalhadas por todo o mundo antigo: Babilônia, Síria, Ásia Menor, Egito. Só em Alexandria, cerca de 1 milhão de judeus. Essas comunidades tinham sinagogas, práticas religiosas, redes sociais bem definidas e viviam entre 2 tensões: preservar sua identidade e interagir com o mundo ao seu redor. Falavam grego, frequentavam espaços públicos, influenciavam e eram influenciados. Ou seja, o ambiente perfeito para novas ideias circularem. Mas ainda assim, isso explica o terreno, não o crescimento. Porque ideias não se espalham sozinhas. Elas precisam de pessoas, de relações, de confiança. E é exatamente aqui que algo começa a faltar na narrativa tradicional. O cristianismo nasce em um ambiente rural. Jesus fala de sementes, campos, colheitas, pescadores. Mas rapidamente, essa mensagem precisa entrar nas cidades. E aí entra uma figura central: Paulo. Educado em Tarso, um centro intelectual do mundo antigo, treinado em Jerusalém com Gamaliel, ele entende 2 mundos e consegue traduzir a mensagem de Jesus para o universo urbano. Cria redes, forma líderes, estabelece comunidades em cidades como Éfeso, Corinto e Roma. Até aqui, tudo parece coerente com a narrativa tradicional. Mas então surge um dado curioso e quase sempre subestimado. Quem eram as pessoas mais impactadas por essa mensagem? Escravos, soldados e mulheres. E é aqui que a história começa a mudar de direção. No mundo romano, mulheres viviam sob forte limitação social. No judaísmo, restrições religiosas. Na cultura grega, confinamento ao espaço doméstico. Mas o cristianismo apresenta algo radical. Uma comunidade onde distinções começam a perder força. Não há homem nem mulher. E isso não era apenas discurso, era prática. Mulheres participavam, serviam, lideravam, mas isso levanta uma questão inevitável. Se elas estavam tão presentes, por que aparecem tão pouco na narrativa que herdamos? A resposta é desconfortável. Porque ao olhar com atenção para as fontes, fica difícil negar. As mulheres não foram apenas participantes, elas foram essenciais. Febe, líder em Cencreia; Priscila, instrutora de líderes; Maria Madalena, primeira testemunha da ressurreição. E não apenas figuras isoladas, mas parte de um padrão. Em um mundo onde a fé se espalhava principalmente dentro de casas, quem sustentava essas redes? Quem acolhia? Quem ensinava? Quem mantinha a continuidade? A resposta começa a se tornar clara. O cristianismo não cresceu apenas por estradas, mas por relações. E essas relações muitas vezes passavam pelas mãos de mulheres. O que a narrativa tradicional chama de contexto, talvez não seja a verdadeira força do movimento. Talvez a verdadeira expansão tenha acontecido em silêncio, nos lares, nas conversas,
nas redes invisíveis da vida cotidiana. E isso muda completamente a forma como entendemos a história. Porque no fim, não estamos falando apenas de quem preparou o caminho, mas de quem realmente caminhou por ele todos os dias. E talvez a história do cristianismo primitivo não esteja errada, apenas incompleta. E isso levanta uma última pergunta: quantas outras vozes foram silenciadas ao longo do tempo? Essa perspectiva muda a forma como você enxerga a história da fé cristã? Comenta aqui embaixo, quero saber o que você pensa. E se você quer continuar descobrindo o que ficou nas entrelinhas da história, se inscreve no canal.